Oi, eu sou Marli Silva do canal Poesistindo Espiritualizando e nós nesses dias estávamos falando sobre os poetas, sobre a poesia, sobre a influência emocional e também espiritual que esses autores conseguem transmitir para nós, né? Durante séculos, alguns foram séculos, outros anos, décadas. E hoje eu decidi falar sobre Luís Vaz de Camões, um poeta português, que eu acho maravilhosa a literatura dele, a poesia dele, os poemas, a construção dos poemas, métricas perfeitas e tudo. E vou ler um poema hoje que virou música do Legião Urbana, né? O Legião Urbana pegou trechos desse soneto e fez uma música. Então eu vou ler um pouco da biografia de Luís Vaz de Camões, que não foi uma pessoa que teve tanta sorte na vida, assim. Ele tinha muito talento, era uma pessoa que era eu acho que ele talvez não acreditasse no próprio talento que tinha. Então muitas vezes ele pegava pedaço de papel onde ele estava e ele escrevia poemas magníficos e colocava só o nome Vaz. Ele não colocava Vaz de Camões ou Camões, ele não colocava assim, o nome dele próprio, não assinava os escritos, e muitos foram se perdendo, né? Muita gente se apropriou de escritos dele, depois foi descoberto isso. Ele talvez, não sei se ele tinha pretensão de publicar seus trabalhos, mas é uma pena que ele não tenha feito isso, porque por não fazer isso, ele não teve a ciência da grandeza que ele tinha como poeta, né? Eu vou ler aqui um pouco da biografia dele. Luís Vaz de Camões, ele nasceu em 1524 e desencarnou em 1580. Filho de Simão Vaz de Camões e Ana de Sá de Macedo, ficou órfão ainda pequeno, tendo sido cuidado por um tio cônego, Bento de Camões, prior de mosteiro e chanceler da Universidade de Coimbra. Interessante. Esse tio teria orientado os estudos e as leituras clássicas. Temperamental, infeliz no amor, teve uma vida agitada. Como militar, serviu no norte da África, onde perdeu o olho direito na batalha de Alcácer Quibir. Então, assim, ele, como eu falei, né, ele escrevia, quando ele tinha um tempo, ele escrevia alguma coisa que o inspirava, e ele, às vezes, ele colocava o nome só Vaz, não colocava o nome completo, aí aquilo se perdia, caía do bolso, alguém pegava. Então, muito da literatura dele foi ficando assim, para outras pessoas assumiram autorias, mas na verdade ele tem uma literatura uma literatura muito vasta, embora ele nem soubesse do valor tão grandioso que ele tinha, né? E escrevia as coisas de maneira tão simplória que acabava perdendo. Alguém pegava os direitos autorais daquilo, dizia que tinha sido a própria pessoa que tinha escrito, sendo que os poemas eram dele. Então, preso várias vezes, passou 17 anos no exílio nas colônias portuguesas da África e da Ásia. Retornou a Portugal em 1570 com os Lusíadas terminados. Em 1572 publica a primeira edição. Então ele publicou os Lusíadas. Eu confesso que eu li um pouco, assim, não fiquei relendo porque é grande e é épico, né? Mas é muito interessante a maneira como ele descreveu, ele escreveu os Lusíadas.
É interessante a gente mergulhar um pouco. Ele ficou um poeta tão importante que tem o prêmio Camões, né? Que graças a Deus o nosso querido Chico Buarque de Holanda, ele ganhou o prêmio Camões, que leva o nome desse grande poeta. E morreu pobre e abandonado em 10 de junho de 1580. Foi enterrado como indigente. Como lírico, Camões escreveu poesias na medida velha e na medida nova. Sua obra lírica está reunida no livro Rimas, onde ele canta o amor. Então, assim, além dos Lusíadas, tem esse livro Rimas, que eu não conheço, mas que eu gostaria de conhecer. Aqui tem onde ele canta o amor místico e carnal numa torturante contradição interior. Seus sonetos são de notável valor artístico, humanos, profundos, perfeitos. São nada menos de 300 sonetos. Então, é como eu falei, ele escrevia, botava só um dos nomes dele, deixava lá e aquilo ia se perdendo. Mas mesmo assim, ele tinha uma vasta inteligência. Ele conseguiu escrever 300 sonetos. Escrever sonetos é difícil, tem a questão da métrica, você tem que estudar para poder você escrever, né? No caso, ele já tinha esse dom de fazer a coisa certa e bela. Porque esse poema que eu vou ler agora, que chama-se O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, é um dos poemas que eu mais acho belo na literatura mundial. Então, ele diz o seguinte: amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que destina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser seu favor, mas nos corações humanos amizade. Não, se tão contrário a si é mesmo amor? Ele faz uma pergunta no final. Eu vou reler. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos amizade. Se tão contrário a si é mesmo o amor. Então ele tinha uma sabedoria muito interessante. Luís Vaz de Camões. Também há em algumas biografias dizem que ele tinha uma musa, né? A maioria dos poetas tem suas musas, ou seus musos. E ele era apaixonado por uma jovem, mas ele não teve, como que eu posso dizer, aproximação, ou não foi correspondido esse amor, ou a família dela parece que não queria esse relacionamento. E ele parece que morreu sem ter nenhum tipo de contato físico com ela, não ter nenhum romance, nenhum relacionamento. Ou talvez essa moça não soubesse desse sentimento de Camões. É uma pena, porque esses poemas eu li em uma das biografias dele que foram a maioria inspirados nesse sentimento. Bom, mas se não foi nesse sentimento, foi em alguma coisa muito divina, porque são poemas perfeitos, são coisas realmente maravilhosas. Esse outro poema dele, que é Busque Amor, Novas Artes, Novo Engenho, eu achei assim maravilhosa. Maravilhosa poesia e maravilhosa a construção do poema, como ele o construiu. Ele fala: busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me trará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho,
Vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar perdido o lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Que dias há que n'alma me tem posto, que não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Então, assim, a gente, é como eu falei, né? Os poemas dele, dá prazer você pegar esse livro Rimas, que tem esses sonetos dele, e você lê-lo, porque você consegue sentir a presença de um ser bem espiritualizado, de uma lucidez profunda, regada de um sentimento muito profundo. Ele conseguia, dentro desse sentimento, ter essa lucidez de escrever algo com um sentido completamente claro. Você não se embaraça quando você pega um poema de Luís Vaz de Camões. Você lê aquele poema, você entende completamente e parece que ele está falando para você, parece que ele está falando da sua alma. Isso, se a gente for olhar pelo lado espiritual das situações, isso quer dizer que parece que ele entrava no inconsciente das pessoas, do sentimento das pessoas, e conseguia traduzir isso em forma de poemas. Para muitos pode ser uma mediunidade que ele tinha, para outros uma intuição profunda e para outros um conhecimento profundo do ser humano. É estranho porque ele era militar, né? Geralmente as pessoas não falam muito de amor. Ele estava ele foi batalhar numa guerra. E de repente ele escreve sonetos de amor, e sonetos perfeitos, sentimentos claros, bem definidos, onde você lê e você não se embaraça. Então, Luís Vaz de Camões, ele tem uma importância profunda na literatura mundial. É muito bom que a gente conheça. Como nas artes plásticas, a gente pode comparar um pouco a situação dele com a situação de Van Gogh, Vincent Van Gogh, que hoje em dia é quase incomprável um quadro de Van Gogh. E ele morreu na miséria, só vendeu um único quadro, que foi para o próprio irmão Theo, que comprou esse único quadro e que hoje está em algum museu, que eu não lembro que museu que é, e está esse quadro lá. Os girassóis de Van Gogh são invendáveis, né? Alguém comprou e está no museu, não sei se no Museu do Louvre. Então, por que eu estou falando de Van Gogh e por que eu estou falando de Luís Vaz de Camões? Porque foram pessoas de uma inteligência muito grande, tinham uma arte muito soberana e desencarnaram de uma maneira muito triste, muito pobres, sem vender sua arte, sem ter o valor na época, o reconhecimento que hoje nós temos. Essas pessoas jamais na cabeça delas elas imaginariam, ou talvez imaginassem, que virariam história. Luís Vaz de Camões escrevia por necessidade. Era como se aquilo fosse um escape para ele. Era um dom espiritual que ele tem, que ele tinha. Ele tem porque ninguém morre, não existe morte. Nós apenas passamos dessa etapa para uma outra, de uma dimensão para outra. Fala-se que saímos da terceira, que é essa que nós estamos. Muitos passam pela quarta, ou dependendo de como você viveu, você passa direto para a quinta dimensão. Existem outras dimensões. Nós muitas vezes somos muito caprichosos e achamos que só nós vivemos aqui, né? Só nós estamos aqui.
mas existem vidas, né? Deus, em cada lugar, em cada coisa que ele fez, ele deixou vida. Então temos muito mais vida no mundo do que morte. É que fala-se mais do ruim do que do bom. Então nós temos que aprender a falar mais das coisas boas, a vivenciar mais as coisas boas. Então, quando a gente pega um livro de Luís Vaz de Camões ou vê um quadro do Vincent van Gogh, a gente vê a mão de Deus ali. A gente vê que há uma inteligência que não é apenas dessas pessoas, que há um dom espiritual. Então, nesse canal Poexistindo Espiritualizando, a gente vê as dimensões das coisas. A gente vê os outros, todos os lados. A gente não só vê a coisa do material, da pessoa que foi lá e escreveu alguma coisa. A gente vê conversa sobre isso, o que é que animou esse espírito, que ele era um espírito encarnado, que estava em carne, a escrever uma obra dessa tão extraordinária. Um poema que passou de geração em geração e continua moderno. E você não vê hoje em dia um poeta escrever algo tão profundo como esses 2 sonetos que eu acabei de ler agora, de Luís Vaz de Camões, que infelizmente não teve uma sorte muito boa. Talvez nós não sabemos, nós somos espíritos, nós não sabemos o que nós pedimos para passar nas encarnações em que estamos. Nós muitas vezes pedimos para passar situações mais difíceis. Isso é o que fala Allan Kardec. Muitas vezes nós pedimos para não alcançar determinados objetivos, porque a gente queria se aprimorar, queria que o espírito se aprimorasse mais. Isso fala da doutrina espírita. Eu não sei o que o budismo fala sobre isso. Eu sei que ele era um espírito adiantadíssimo, muito à frente do seu tempo, e uma pessoa que sabia uma coisa que é muito raro você vê numa pessoa que tem uma profissão como ele tinha, e estando numa guerra, tendo sido preso, talvez, essa parte que ele passou 17 anos preso, o fez escrever esses 300 poemas, que são extraordinários. Eu aconselho quem tiver condições de conseguir esse livro, Rimas, dele, do próprio Camões, dê uma lida, porque você vai crescer muito espiritualmente. E também os Lusíadas, que mostra toda a inteligência dele literária, mas falando de profundidade, falando de espiritualidade, falando de coisas profundas, de coisas que mexem com o nosso interior. Esse livro Rimas, ele é fundamental para quem gosta de poesia. Então, se você parou aqui nesse canal, não foi por acaso. Foi para que você visse a vida com um pouco mais de beleza. O mundo anda muito feio, as coisas que estão acontecendo aqui nesse mundo, tá tudo muito obscuro. Então o mundo precisa muito de poesia, precisa muito de beleza. Não importa se a gente vai no passado buscar, porque agora ninguém está fazendo algo semelhante. Ou se está fazendo, ainda não veio à tona. Não importa, porque a poesia não tem idade, não tem época. No momento que a gente pega um poema para ler, a gente está trazendo um alívio para nossa alma, trazendo a beleza de volta, trazendo Deus. Por que não dizer que a gente, quando lê um poema perfeito como esse, a gente está trazendo Deus para dentro da gente, para a gente refletir mais um pouco, para viver mais um pouco. Então era isso que eu tinha para hoje. Lamentável a história de Luís Vaz de Camões, mas ao mesmo tempo ele, sem saber, deixou uma relíquia muito grande para a humanidade, que até hoje está aí, atualíssima. É só a gente pegar e dar uma procurada, ler e aprender com ele muitas coisas, porque uma pessoa que passa 17 anos preso e enfrenta uma guerra, ela deve ter muitas lições para ensinar.
E no caso dele, especificamente, boas lições, a gente viu pelos sonetos perfeitos que são. Então é isso aí que eu tinha para hoje, para esse vídeo, para a gente conversar um pouco sobre espiritualidade, sobre poesia, que é um está ligado no outro, porque tudo que é belo vem de Deus, né? Nós criamos o que é belo, porque estamos alinhados com o pensamento divino. E é importante que nós nos aliemos com esse pensamento todos os dias. Então, deixo um beijo para vocês. Curtam o canal. Podem deixar comentários. Falar que poeta que você gostaria que a gente falasse aqui nesse canal. E que assunto mais a gente pudesse se aprofundar, que nós estamos aí. Então, um beijo a todos. Se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso é importante. É muito importante nesse momento nós trazermos Deus, mas não o Deus da religião, não o Deus da igreja, não o Deus interior, o Deus que habita em nós, esse que nos aciona para que nós possamos fazer o bem, que nos dá boas ideias, que nos sustenta, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos viver, para que nós possamos respirar. Então, eu, mais uma vez, a minha gratidão, namastê, e até o próximo vídeo. Valeu!